Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Teclas Daniel Esportes e hoje tem jogo. São Paulo vai enfrentar o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogo na nossa casa às 9h30 da noite com transmissão do Premier e também do Sport TV. Já quero seu palpite aqui nesse vídeo e vou trazer a provável escalação do São Paulo para esse jogo. Repercutir também a notícia que surgiu do balanço do São Paulo, né? Alguns detalhes para vocês. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações do que está sendo comentado nas redes, né, cara? Muitas dívidas aí que o São Paulo possui antigas que ainda tá tendo que pagar, é impressionante. E vamos falar também de Cédric Soares, falar também do Dudu, que vai ficar livre aí, né? Deve rescindir o contrato com o Cruzeiro e já tem muita gente colocando ele no São Paulo aí nas redes sociais. Mas sobe o likezão aí que é importante, a sua inscrição também ajuda muito no nosso crescimento. Conto com seu apoio aí, lembrando que hoje ainda tem live de pré-jogo aqui no canal e você é o nosso convidado, então é um vídeo extra para a gente comentar um pouquinho sobre algumas informações do São Paulo. O São Paulo que, por sinal, tem dívida ainda com o Dorival Júnior, que foi apresentado hoje no Corinthians, é o novo treinador do Corinthians, e o São Paulo tem uma dívida antiga em sua primeira passagem pelo São Paulo, pessoal, uma dívida de R$2.200.000. Rogério Ceni também ainda, o São Paulo possui uma dívida com ele, tá? Cara, até o Richarlison, o São Paulo ainda deve o jogador, R$2,5 milhões, Daniel Alves ainda deve R$6.700.000, uma grana absurda aí que o São Paulo ainda deve, né? Cara, é impressionante o balanço mostrando algumas dívidas que o São Paulo ainda possui, né? Ainda tem dívidas em aberto para pagar também com outros jogadores. O Ferreirinha, o São Paulo deve R$6,5 milhões pelo Ferreirinha, R$7.400.000 pelo Gabriel Neves. Olha só, hein, pessoal? São Paulo ainda deve Gabriel Neves, vendeu o jogador e tal, saiu do São Paulo, ainda deve o atleta. E o Jegson Mendes também, o São Paulo deve R$7.200.000. Olha só, são mais de R$20 milhões em dívida somente desses três que eu citei com vocês agora, né? Dois deles nem estão mais aqui no São Paulo. É impressionante, né, cara? Como que o São Paulo consegue aumentar dívidas, né? Cara, fica uma situação bem complicada, porque chega jogador, daí vai lá, banca, salário alto, não vinga, empresta, libera jogador e ainda tá devendo. O próprio Jusilei, né, que saiu do São Paulo, se eu não estiver enganado agora, em 2019, o Jusilei, acho que é 2019, galera, me corrija se eu não estiver enganado. O São Paulo até hoje deve o Jusilei. Olha só, até hoje o São Paulo deve o Jusilei. A dívida dele chegou a bater R$15 milhões. Hoje ela está abaixo de 600 mil. Então é uma dívida que já está se encerrando também, né? Graças a Deus. Olha o período, né, que o São Paulo ainda deve o Jusilei. Até o Rogério Ceni, né, em sua primeira passagem, o São Paulo ainda tem uma dívida com o nosso ídolo, né? Cara, só para você ter ideia, ó. O São Paulo, em 2024, pagou 300 mil para o Rogério Ceni, pessoa física, o CPF do Rogério Ceni. Já para a conta PJ do Rogério, o São Paulo desembolsou mais de R$1.200.000 para a conta que ele tem de empresa, tá? Tudo isso a primeira passagem. E em 2023, os valores pagos foram de R$900 mil para a pessoa física do Rogério Ceni e mais R$3.200.000 para a pessoa jurídica. Olha só a dívida aí que o São Paulo tem, né? Foram duas demissões com o treinador do São Paulo. A primeira aí, a multa da época do Leco era de 5 milhões, né? E o Rogério Ceni fez questão de receber esse valor e não está errado, né? Era uma multa que da época do Pássaro e o Leco lá colocaram, né? Dizem que o Leco nem sabia dessa multa, né? Rumores da época que o Leco nem sabia que o Rogério Ceni tinha uma multa de 5 milhões. Para você ver o tipo de presidente que a gente tinha no nosso comando, né? E chegou o Casares, que não é muito diferente. Então são dívidas aí que São Paulo tem antigas, né? Que isso, claro, acaba impactando hoje na nossa realidade, né, na nossa vida financeira hoje, né? Até o Daniel Alves também, aí o São Paulo pagando ainda, né? O jogador que saiu da forma que saiu do São Paulo, teve as polêmicas dele aí fora de campo.
Até para a ex-esposa do Daniel Alves, o São Paulo teve que pagar, que ela era a empresária dele e tal, para você ver o rolo que é esse negócio de mercado da bola, de futebol, né? Olha só, o São Paulo chegou a pagar 10 milhões e 200 mil para o Daniel Alves em 2023. Para a esposa dele pagou 4 milhões e 400, né? E a dívida em 2024 chegou a bater 6 milhões e 800, né? E para a esposa dele 2 milhões e 900. Então ainda possui dívidas com esses dois, né? Ainda mais ou menos uns 10 milhões de reais que o São Paulo deve para a dupla esposa e também Daniel Alves, né? Então, rapaziada, a situação aí de balanço que vai sendo divulgado, que, cara, mostra a situação hoje do São Paulo, que é tenebrosa financeiramente. Bom, falando um pouquinho da partida de hoje, aí o São Paulo deve ir a campo com o seguinte time: Rafael no gol, Cedric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo contra aí o time do Náutico. São Paulo deve ir com 2 zagueiros, uma linha de 4 a princípio, né? Eu acho que hoje não tem necessidade do Zubeldia iniciar o time com 3 zagueiros, dobrando laterais. Eu acho que hoje é desnecessário ir dessa forma, enfrentando um time de Série C, com todo respeito ao Náutico. O São Paulo hoje tem a obrigação de ir para cima e fazer o resultado. Se você ainda não comentou seu palpite, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Sobre o Cedric Soares, pessoal, o São Paulo tem expectativa de acerto da renovação do lateral direito ainda nesta terça-feira. O contrato dele só vai ter mais um dia amanhã, né? Então o São Paulo precisa correr contra o tempo. Então a expectativa hoje é de um acerto com o jogador, ficando até o final dessa temporada e podendo ser estendido o vínculo com o jogador até o final do ano que vem. Hoje a informação é de otimismo que o São Paulo vai conseguir aí renovar o contrato de Cedric Soares. E aí, você acha que é uma boa? Quero muito sua participação também aqui nesse vídeo. E o Dudu, hein, rapaziada? Com muita polêmica, né? Ultimamente o Dudu foi liberado dos treinamentos lá no Cruzeiro e nos próximos dias aí deve definir o seu futuro. Não deve ficar mais, uma rescisão contratual deve acontecer. Alguns torcedores nas redes sociais, isso não é informação de nada acontecendo no São Paulo até então, tá? São torcedores pedindo a contratação do Dudu, né? Querendo ele no São Paulo e tal, mas muitos esquecem que o salário do Dudu hoje é de 2 milhões de reais no Cruzeiro, né? Um cara que praticamente não jogou lá, causou polêmica pedindo a demissão de treinador. Cara, sinceramente não é o perfil aí que eu vejo como uma peça que poderia ajudar o São Paulo. Claro que com toda essa polêmica, né, cara, o nome dele acaba sendo um pouco desvalorizado, né? O futebol pouco mostrou nesses últimos tempos aí, os últimos 2 anos, não mostrou nada, né? O Cruzeiro foi muito corajoso em pagar esse valor, ainda mais depois da recusa lá dele ter fechado com o Cruzeiro, depois não fechou, esse rolo danado. Então é um jogador, cara, que eu não vejo muito bem-vindo no São Paulo não, cara. Sinceramente eu não vejo, mas tem torcedores que acham que seria uma boa. Claro, ele ficando livre, ainda tem talvez uma luva para pagar, que também não deve ser barato, além do salário do jogador, né? Se talvez no Cruzeiro hoje ele ganha 2 milhões, talvez em outro clube pelo menos 1 milhão, 1 milhão e meio ele vai querer, né? Ele vai reduzir um pouco, né? Mas ainda para o São Paulo é uma questão ainda muito alta. Eu não vejo com bons olhos, também fecharia espaço de alguns jogadores assim que o Lucas voltar. A expectativa é do Lucas voltar contra o Fortaleza, já tem mais de 2 meses, né? Que estamos na expectativa da volta do Lucas. Hoje ele tá fora da partida, a Arboleda também tá fora. Mas assim que ele voltar, cara, pô, São Paulo vai ter ali o Ferreira, que tá bem, né? O da base. Eu acho que não é necessário o Dudu, não, cara. Eu acho que poderia até virar uma situação ruim no grupo. Sei lá, não vejo com bons olhos, não. Mas tem torcedores querendo, mas no São Paulo, graças a Deus, não tem nenhum barulho a respeito de Dudu no nosso tricolor. Bom, vou ficando por aqui. Essas são as informações de momento. Um grande abraço e espero vocês no pré-jogo de hoje.